terminar de ler aqui para fechar. O que acham desse texto da Bíblia? Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Então, de novo, mais uma vez, Deus está falando dessa forma, tem todo um contexto, tem uma lógica por detrás disso, com um povo específico, com um propósito específico. Entende? O mesmo Deus que lidou com esse povo é o mesmo Deus de todas as nações, é o mesmo Deus Alá, mesmo. Só existe um Deus, entende? Mas também tem vídeo no nosso canal explicando a diferença entre monoteísmo e politeísmo. As duas coisas coexistem e são necessárias. Entendam isso também. Então o que acontece? Aqui ó, tá bem claramente falando com um povo específico, de uma nação específica. Isso porque promessas, de novo, terrenas, não quânticas. Igual da igreja, lá são promessas terrenas, eu vou te dar aquela terra, vou te dar aquele ouro, vou te dar aquela parada ali do mundo. Então quando falo para eles, quando você chegar naquela terra que eu prometi para vocês, que eu vos darei, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações lá praticam. Por quê? Porque Deus conhece a existência, a totalidade, sabe desse processo que tem povo quântico, povo binário, e sabe que de Apocalipse a Ragnarok, esses povos se desfazem, é uma troca, entende? Assim também como esse povo binário, eles vão cansando daquilo ali, achando que aquilo ali é uma prisão, vai querendo entender mais. Isso aconteceu através de Salomão, por exemplo, que ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas quânticas, né, luciferianas, foi envolvendo, trouxe a cabala para dentro do judaísmo, começou a fazer o Talmud, né, ao invés de seguir ali as leis, as regrinhas, começou a seguir a alquimia, seguir o ocultismo. Então o povo foi se desfazendo. A história está aí para quem quiser entender. Então é um processo que o povo preso, uma hora eles querem escapar e se desfaz, se corrompe, enquanto o povo que é quântico e tal, uma hora ele entende, né, de tanto quântico, briga e tal, acontece Ragnarok, e aqueles mais ligados entendem e desejam novamente uma cabana. É a troca, né? Respiração. Então, beleza. Porque se esse povo começasse a praticar, sem o entendimento em nada, aconteceria o que aconteceu. E ele escreveu também o que aconteceria. E tá tudo escrito, as profecias, né? Então eles respeitaram até certo ponto, e é normal, porque consciência é movimento, movimento gera alívio. Então, assim, feita em mais semelhança de Deus, agimos como ele. É uma longa história. Então, eles se corromperam. Tá? Mas foi prometido para eles, Deus pediu para eles não fazerem essas coisas que os outros faziam. Por quê? Para não se desfazerem, mas mesmo sabendo que eles fariam, porque tudo faz parte do processo. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha. Por quê? De novo, porque depois, quando esses reinos vão perdendo ali a essência, a base da existência, que é a honra e o amor, fica só aí com esse conhecimento quântico, eles pensam que tudo é matemática, esquece que Deus é vivo, e através disso, ao invés deles plantarem e tal, e colherem, né, eles tentam manter esse caos, porque a gente tem, tudo é uma troca alquímica, né, equivalente. Então, ao invés deles exercerem o que é preciso ser, o que é necessário para colher, ao invés de se posicionar a sombra para colher o alívio de uma forma justa e honrada, eles começam a fazer isso de formas mesquinhas, né, de formas desonradas. Então eles começam a fazer, por exemplo, sacrifício de animais, chega a ser sacrifício de gente, acreditam ou não, hoje em dia tem lá a Bohema Groove e tudo mais, pessoas que sacrificam ainda pessoas que sacrificam pessoas, isso é real. Mas por que isso acontece? Porque começa a afastar das bases da existência, da luz, que é a honra e o amor, né? E com cabala, conhecimentos quânticos, querer dominar a realidade. Né? Então começa a ter esse sacrifício e tudo mais. Então Deus já fala para eles, não imitem isso, não vai fazer isso. Que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância, ele precisava falar dessa forma, igual uma criança, mais uma vez. Como que você vai explicar para a criança, para ela não sair? Enfim, tem outro vídeo aí falando. Você incute um comando. Se você for lá fora, o bicho-papão vai te pegar. Então, consciencialmente falando, aquele povo hebreu eram crianças ainda perto do todo. Então, você tinha que falar disso de uma certa forma, né? Chama programação neurolinguística, PNL, para gerar um tipo de comportamento através da emoção. Então, por isso que falava assim, ó, não pratique ou faça encantamentos, que seja médio, consulte o espírito ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Por quê? Porque aquele novo homem, com consciência infantil ainda ali no processo, ele quer o respeito de Deus, seja por que motivo for, entende? Então o que acontece? Se ele sabe que Deus repugna alguma coisa, né, em teoria pelo menos ele vai tentar se manter afastado daquilo.
o bom filho, por assim dizer, né? Mesmo numa casa. Se um filho quer ser um bom filho pro pai dele, quer que o pai dele o ame e tal, ainda que ele não entenda, mas o pai dele falou assim: eu repugno tal ação, afaste-se disso. Não use drogas, por exemplo. Vai ter os filhos que vai, foda-se, vou usar, e vai ter aquele que não. Pô, meu pai não vai gostar de mim por causa disso. Não entendo porque talvez ele não quer que eu faça isso, mas não farei. Ou seja, eles terão ali a forma de vida deles, protegido pelas leis, entende? Porque Deus promete, se eles seguirem aquilo lá, eu, Senhor, teu Deus, os protegerei, né, de tudo. Por isso que o povo não entende. A terra, será esposo da terra. Mas, de novo, a terra no sentido cognitivo, povo linear e não quântico, de infinitas possibilidades. As possibilidades que eles têm estão limitadas dentro de um livro. Entendam isso. Depois, se vocês quiserem aprofundar, certo, errado, blá blá blá, veja mais coisas, mas eu estou explicando essa questão desse texto, a dúvida desse texto.